Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que rezam conosco, que nos acompanham pela internet. A liturgia muito forte dessa sexta-feira, nessa primeira parte aí da quaresma, sexta-feira das cinzas, e esse convite, reforçando esse convite da igreja para nós nos penitenciarmos, como nós começamos a quarta-feira de cinzas com o jejum, com a abstinência de carne, imposto pela igreja como preceito para todos nós. E essa primeira leitura do Antigo Testamento desperta a nossa atenção sobre algo que é tão importante, que a nossa mortificação, o nosso sacrifício quaresmal, seja acompanhado também de uma melhora na nossa vida, uma mudança nos nossos atos. E essa expressão o profeta coloca em perguntas, em nome de Deus ele falando, que adianta grandes jejuns, muitas penitências, se continuar oprimindo os outros, com o coração cheio de raiva, de ódio, de vingança, sendo injusto, desonesto. O que vai adiantar o jejum, a penitência, se não for acompanhado de uma mudança, uma disposição de mudança de atitudes? A conversão é nós rezarmos mais, é nós fazermos algum sacrifício, mas convergirmos, voltarmos a nossa vida, a nossa face para Deus e nos dispormos a trilhar um novo caminho. A conversão, a mudança do nosso coração, o arrependimento dos nossos pecados, para nos conduzir a uma mudança nas nossas atitudes, nas nossas ações. Mas nosso Senhor nos alerta, vamos mudar, melhorar a nossa vida somente para chamar a atenção das pessoas sobre nós, para sermos aplaudidos como essa pessoa está vivendo santamente, penitentemente a quaresma, para nós buscarmos esse louvor humano. Nosso Senhor mesmo diz, é muito pouco, e a conclusão, já recebeu a sua recompensa. Fazermos de reta intenção, diante desse Deus que conhece aquilo que está em segredo. E aquilo que nosso Senhor mesmo disse no Evangelho, quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba, que a esquerda não saiba o que faz a tua direita, ou seja, de reta intenção, no silêncio, de bom coração, e Deus, que vê aquilo que há de mais escondido, te dará a recompensa. E quando nós agimos de reta intenção, quando nós procuramos viver com a igreja esse tempo realmente de conversão, tão forte de conversão, aquilo que nós mencionamos na quarta-feira de cinzas, que a igreja coloca essas expressões, esses sentimentos humanos em Deus, para que a gente possa entender um pouquinho mais a grandeza desse tempo, que Deus está mais disposto a nos atender, mais atento às nossas preces, aos nossos pedidos. E essa primeira leitura faz menção disso de modo maravilhoso. Quando nós mudamos as nossas atitudes, que é uma expressão da mudança do nosso coração, agimos retamente diante de Deus, e termina a leitura assim, nós pedimos a Deus, pedimos a presença de Deus e Deus diz, eis-me aqui, a prontidão de Deus em socorrer, atender os nossos pedidos, socorrer as nossas necessidades e nos sustentar com a sua graça. A obra da nossa santificação é obra mais de Deus do que nossa. A obra da nossa conversão é o trabalho da graça de Deus no coração, na vida, na alma de cada um de nós. E aquilo que depende de nós, é essa parte humana da renúncia, da mudança, da disposição, da boa vontade, do sacrifício, da fuga das ocasiões de pecado, é a nossa parte humana. E deixarmos que a graça de Deus possa agir em nosso coração, possa agir em nossa vida, e assim nós vivermos realmente esse tempo de conversão, esse tempo de santidade que é o santo tempo da quaresma. Como eu mencionei no início, prevalece a liturgia da quaresma, mas hoje é o dia 20, que a igreja vai celebrar a memória de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. E ainda bem crianças, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, a Jacinta tinha 7 anos, o Francisco tinha 9 anos, e entenderam, na simplicidade, mas na pureza do coração, o quanto era importante rezar pela conversão dos pecadores. Rezar e se penitenciar pela conversão dos pecadores. Aquilo que o nosso Senhor disse no Evangelho, vamos só fazer o bem,
aqueles que nos fazem bem. Isso qualquer pessoa com o mínimo de bom senso e educação, sendo cristão ou não, né, supõe-se que faz. Não é apenas retribuir o bem aquele que me faz o bem, mas Nosso Senhor pede de nós um passo a mais, essa busca da perfeição. E rezarmos, querermos bem, desejarmos bem por aqueles que porventura nos fizeram algum mal, fizeram alguma coisa contra nós, se ao menos nós colocarmos a nossa oração, o nosso pedido, os bons desejos, as boas intenções diante de nosso Senhor, é o que de melhor nós podemos desejar para o nosso próximo, também a graça de Deus, a graça da conversão, a graça da salvação da alma, como Francisco já cita aqui, entenderam, embora inocentes, mas entenderam o quanto eles precisavam rezar e se penitenciar, né, para livrar as almas do poder do demônio, das portas do inferno, né, para que fossem instrumentos de Deus para a salvação das almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.